Paz do Senhor, mulheres que oram. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom momento de você com Deus e o estudo de sua palavra. 25 dias dentro deste devocional, eles escolheram Deus. Texto bíblico de hoje, Gênesis, capítulo 45, do verso 16 ao 28, que diz assim: E a nova ouviu-se na casa de Faraó, dizendo: Os irmãos de José são vindos, e pareceu bem aos olhos de Faraó e aos olhos dos seus servos. E disse Faraó a José: Dize a teus irmãos, fazei isto, carregai os vossos animais e parti, e tornai a terra de Canaã, e tornai a vosso pai e as vossas famílias, e vinde a mim, e eu vos darei o melhor da terra do Egito, e comereis a fartura da terra. A ti, pois, é ordenado fazer isto: Tomai vós da terra do Egito carros para vossos meninos, para vossas mulheres e para vosso pai, e vinde. E não vos pese coisa alguma das vossas alfaias, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. E os filhos de Israel fizeram assim, e José deu-lhes carro, conforme o mandado de Faraó, também lhes deu comida para o caminho. A todos lhes deu, a cada um mudas de vestes, mas a Benjamim deu 300 peças de prata e 5 mudas de vestes. E a seu pai enviou semelhantemente 10 jumentos, carregados do melhor do Egito, e 10 jumentos carregados de trigo e pão e comida para seu pai e para o caminho. E despediu seus irmãos e partiram, e disse-lhes: Não contendais pelo caminho. E subiram do Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó seu pai. Então lhe anunciaram, dizendo: José ainda vive, e ele também é regente em toda a terra do Egito. E o seu coração desmaiou, porque não os acreditava. Porém, havendo-lhes eles contado todas as palavras de José, que ele lhes falara, e vendo ele os carros que José enviara para levá-lo, reviveu o espírito de Jacó seu pai. E disse Israel: Basta, ainda vive meu filho, José. Eu irei e o verei antes que eu morra. Também quero ler com vocês capítulo 46, do verso 1 ao 30, que diz assim: E partiu Israel com tudo quanto tinha, e veio a Berseba, e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. E falou Deus a Israel em visões de noite, e disse: Jacó, Jacó. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. E descerei contigo ao Egito, e certamente te farei tornar a subir. E José porá a sua mão sobre os teus olhos. Então levantou-se Jacó de Berseba, e os filhos de Israel levaram Jacó seu pai, e seus meninos e suas mulheres nos carros que Faraó enviara para o levar. E tomaram o seu gado e a sua fazenda que tinham adquirido na terra de Canaã, e vieram ao Egito. Jacó e toda a sua semente com ele, os seus filhos e os filhos de seus filhos com ele, as suas filhas e as filhas de seus filhos, e toda a semente levou consigo ao Egito. E estes são os nomes dos filhos de Israel que vieram ao Egito: Jacó e seus filhos, Ruben, o primogênito de Jacó, e os filhos de Ruben, Enoque, Palu, e Esrom e Carme. E os filhos de Simeão, Gemuel, e Jamim, e Oade, e Joaquim, Zoá, e Saul, filho de uma mulher cananeia. E os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. E os filhos de Judá, e Onã, e Selá, e Pérez, e Zerá. E Onã, porém, morreram na terra de Canaã. E os filhos de Pérez foram Esrom e Amu. E os filhos de Sacar, Tolá, e Puvá, e Jó, e Sinrom. E os filhos de Zebulon, Sered, Elon e Jaleel. Estes são os filhos de Leia, que deu a Jacó em Padan-Aram, com Diná sua filha. Todas as almas de seus filhos e suas filhas foram 33. E os filhos de Gad, Zifion, e Agi, e Suni, e Esbom, e Eri, e Arodi, e Areli. E os filhos de Azer, Imná, Isvá, Isvi, e Bérias, e Será, a irmã deles. E os filhos de Berias, Eber e Malquiel. Esses são os filhos de Zilpa, a qual Labão deu a sua filha Leia, e que deu a Jacó essas 16 almas. Os filhos de Raquel, mulher de Jacó, José e Benjamim, e nasceram a José na terra do Egito, Manassés e Efraim, que lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E os filhos de Benjamim, Belá e Bequer, e Asbel, e Gera, e Namã, e Ei, e Ros, e Mupim, e Upim, e Arde. Esses são os filhos de Raquel que nasceram a Jacó, ao todo 14 almas. E o filho de Dan, Uzim. E os filhos de Naphtali, Jazeel, e Genu, e Jezer, e Silém. Esses são os filhos de Bila, a qual Labão deu a sua filha Raquel, e que deu estes a Jacó. Todas as almas foram 7. Todas as almas que vieram com Jacó ao Egito,
que descenderam dele foram as mulheres dos filhos de Jacó, todas foram 66 almas. E os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram 2 almas. Todas as almas da casa de Jacó que vieram ao Egito foram 70. E Jacó enviou Judá diante da sua face a José para o encaminhar a Gósen. Então José aprontou seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen. E mostrando-se-lhe, lançou ao seu pescoço e chorou sobre o seu pescoço longo tempo. E Israel disse a José: morra eu agora, pois já tenho visto o teu rosto que ainda vive. O livro de Gênesis mostra o início de uma família por meio da qual Deus abençoaria o mundo. Esta família começou com um homem chamado Abrão, mais tarde Abraão. Deus prometeu dar a ele muitos descendentes, fazê-lo prosperar em sua própria terra e por meio dele abençoar todas as nações do mundo. Deus também disse a Abraão que os descendentes dele seriam estrangeiros numa terra estranha, onde eles eventualmente seriam escravizados e oprimidos, mas que ele iria libertá-los no seu perfeito tempo. Gênesis 15, 13 a 16. Esta promessa passou de Abraão para seu filho Isaque e de Isaque para o filho dele, Jacó. Embora os últimos capítulos de Gênesis tenham focado principalmente no filho de Jacó, José, na leitura de hoje, descobrimos que os eventos foram registrados para mostrar como Deus trouxe Jacó e sua família, descendente de Abraão, para a terra estrangeira do Egito. Esse relato liga a narrativa à promessa patriarcal do início do livro, lembrando aos leitores de Gênesis a fidelidade e soberania de Deus. Os planos que ele revelou a Abrão nunca foram frustrados. Ele trabalhou por meio de seu povo escolhido e no seu tempo perfeito para realizar este plano final. Deus havia aparecido anteriormente para Jacó em sonhos, em momentos importantes da vida dele. Em Betel, confirmando seu chamado para a vida de Jacó, Gênesis 28, do 10 ao 22, e em Padã Arã, onde Deus o instruiu a voltar para a terra dos seus pais. Gênesis 31, verso 1 ao 3. E agora, novamente, Deus aparecia a Jacó num sonho para dar a ele instruções e confirmar sua promessa, enquanto ele estava a caminho do Egito. No Egito, Deus continuaria a fazer da família de Jacó a grande nação. Ele também prometeu tirar a família de Jacó do Egito e trazê-la de volta para a terra que haveria de dar a eles. Deus pode nos levar a lugares que não esperávamos ou nos apresentar circunstâncias que não entendemos. Neste momento podemos depender do caráter cumpridor de promessas do nosso Deus. Ele é aquele que faz a promessa e Ele é aquele que é fiel para cumpri-la. Que possamos nos agarrar às suas promessas e confiar no seu caráter e no seu tempo. Não importa o que aconteça. Gente, Deus cumpriu tudo o que Ele falou para Abraão. Tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. Tudo que Deus disse aconteceu exatamente como Deus disse. Agora a pergunta que Deus nos faz é por que Ele não cumpriria conosco? O que cabe a nós é o que Deus disse a Abraão. Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Deus está dizendo, não fica vacilando, Abraão. Evite, fuja do pecado, fuja do mal, fuja da aparência das trevas, fuja. Faça a tua parte, ser fiel a mim e eu te farei viver o que eu tenho te prometido. Deus cumpriu cada palavra e não será diferente conosco. O meu dever, o teu dever é ficar no lugar estabelecido por Deus, seguir as orientações, as diretrizes, sem maracutaia, sem jeitinho, sem querer fazer as coisas do nosso jeito, da nossa moda, da nossa forma, mas aguardar pacientemente no Senhor o seu tempo. Deus é perfeito no que faz e Ele é fiel. Fala e cumpre. Esse é o Deus que nós servimos. Acredite, Ele está trabalhando por nós. Escolha Deus acima de tudo e não terá erro. Voltaremos a semana que vem, se assim Deus nos permitir. Beijo!